Bora lá, pessoal. Bora lá finalmente começar essa live. Ontem eu tava tentando fazer essa live, mas o YouTube não tava colaborando de jeito nenhum. Em primeiro lugar, eu tentei ligar aqui tudo, eu já deixei testado, é claro que eu não ia fazer no improviso, e aí do nada o microfone parou de funcionar. Aí depois que eu consegui consertar o problema do microfone, a live não estava mais transmitindo. E aí eu fiquei, meu Deus, o que que eu faço? Já deu horário, eu pensava que estava tudo certo, mandei mensagem lá pro pessoal do grupo, avisei, mas não deu certo, não rolou. Mas o brasileiro não desiste, né? E eu tô fazendo aqui essa live hoje para vocês, pra gente aprender o present perfect no inglês. Mas eu preciso dar um recado antes. O meu recado é o seguinte: você que chegou aqui através do nosso grupo do WhatsApp, não sai desse grupo do WhatsApp, porque eu vou transformar esse grupo em um grupo de dicas, para a gente construir uma comunidade, para a gente compartilhar conhecimento, para a gente compartilhar coisas que a gente vai descobrindo, experiências, para a gente conversando mesmo, compartilhar os perrengues de aprender inglês e a gente aprender junto. Então eu quero transformar esse grupo em uma grande comunidade e eu conto com você para não sair dele depois do aulão, tá? Uma outra coisa é que se você ainda não está nesse grupo, eu vou deixar o link hoje lá nos stories do meu Instagram e você vai ter mais uma oportunidade de entrar nesse grupo. Então entra, porque vai ser um grupo incrível e também no final desse aulão eu vou colocar algumas atividades para vocês fazerem lá no grupo. E aí vai ser bacana, porque você vai poder colocar em prática tudo que você aprendeu aqui. E quando a gente aprende uma coisa e a gente associa com a prática, aí sim fica para sempre. Então eu quero deixar esses dois recados aqui com vocês. O primeiro diz, se você está no grupo, não sai. E o segundo, se você não está no grupo, chegou a hora de você entrar. Mas vamos lá. Vamos começar o nosso aulão. E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: vocês já estudaram o passado simples no inglês? Quem está lá no grupo recebeu um vídeo falando sobre o passado simples. Eu dei um resumão, né? Foi uma aula flash, uma aula bem pá, só para dar uma relembrada. E se você ainda não está no grupo, você pode entrar e conseguir esse vídeo. Então eu super recomendo que para vocês terem um bom resultado nessa aula, que vocês não saiam atropelando as coisas e vocês dominem o básico primeiro. Então, por exemplo, se você ainda não sabe o presente simples no inglês, se você quiser pular no present perfect, que é um dos últimos assuntos do idioma, não vai rolar muito bem, vai ficar muito confuso, você vai ficar, que? Se você também nem viu o passado ainda, vamos com calma. A gente vai ter muitas dicas lá no grupo para você ir evoluindo também, mas não chegou a hora de você ver o present perfect. O present perfect é um assunto mais avançado e uma coisa super importante sobre aprender qualquer língua é você ter uma base forte antes de você querer ir avançar para um outro conteúdo. Então é super importante que você esteja aqui, se você já estudou inglês, já começou a estudar inglês e você já conhece o passado simples da língua. E aí sim, pode ter certeza que você vai ter resultado. Então coloca aqui no chat se você já estudou o passado simples. Se você quiser assistir essa aula, para você estar curioso, quer saber como vai rolar, não tem problema nenhum. Mas saiba que vai ficar um pouco confuso se você não souber o passado no inglês, tá? Mas vamos lá, tudo bem, coloca aqui no chat. Eu quero saber de vocês se vocês já estudaram o passado simples. Coloca aí, vamos lá. Começa uma live assim, eu vou estar arrumando algumas coisas enquanto eu vou falando com vocês, e é bom que dá um tempo para dar uma respirada, para beber uma água, para vocês irem interagindo aqui no chat toda vez que eu perguntar uma coisa para vocês, porque eu estou fazendo tudo sozinha, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque eu não tenho uma equipe para me ajudar, para mudar o ângulo, para botar pá, e é possível que a gente possa enfrentar alguns desafios aqui mas tá tudo certo. A gente vai fazer acontecer essa live. Mas vamos lá, comenta aí. Eu quero saber quem está assistindo aqui. Comenta se vocês já viram o passado simples no inglês e comenta também se vocês o que vocês acham do inglês. Qual é a maior dificuldade que vocês têm no inglês até agora? Comenta aí. Tem que sempre beber água. A água é super importante pra gente falar bastante, né?
Então, ó, vamos lá. Vou estar interagindo com vocês também no chat. Então, comenta aí que eu quero ver todo mundo, tá? Vamos conversar também, beleza? Então, ó, o inglês, queria falar para vocês sobre isso, porque muita gente tem uma concepção errada sobre aprender inglês. Muita gente acha, embora a gente vá ter uma aula de gramática hoje aqui, aprender inglês não é só gramática, aprender inglês não é só decoreba, aprender inglês não é só fazer exercício. Aprender inglês pode ser sim uma coisa leve e natural. Depende muito da forma que você trabalha. A maioria, a gente tem essa concepção, né? É culpa da escola. Eu sempre digo que é culpa da escola. Porque quando a gente está na escola, eles ensinam pra gente muita teoria e pouca prática. E a gente associa aprender uma língua com muita teoria e pouca prática. Mas aprender um idioma é um combo. Você vai trabalhar todas as habilidades ao mesmo tempo. E é uma coisa que a gente faz muito aqui na GoTalk que traz resultado para os nossos alunos. E não vai, a gente não vai fazer, hoje é só aula de gramática, amanhã é só aula de escrita. Não, a gente faz tudo. Então, todas as semanas que os nossos alunos estão fazendo aula, seja na aula online deles, seja na aula presencial, eles vão estar trabalhando todas as habilidades e colocando tudo em prática de maneira associativa. E isso daí vai trazer muito resultado para eles também. Então, vamos lá. A gente vai começar hoje a explicação sobre o Present Perfect. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e a gente vai começar pelos primórdios, pelas bases. Então, bora lá. Para você entender o Present Perfect, o primeiro passo é você ter noção do que são os verbos no particípio no inglês. Se você estiver no nosso grupo, no final desse aulão, eu vou estar mandando essa lista aí para todo mundo lá. E vocês vão ter acesso a esses verbos que são mais usados, mais comuns, a versão no infinitivo, a versão no passado simples e a versão do particípio. Então, vamos dar uma explorada aqui para você entender o que eu estou falando. Se eu quiser falar, por exemplo, eu quero comer, comer tá no infinitivo porque tem esse to. Então, eu vou usar o primeiro, que é o to eat, to eat. Se eu falar no passado, eu comi, eu vou falar I ate, I ate. Agora, se eu usar no particípio, que é geralmente usado no present perfect, ele pode ser traduzido no passado, ou ele pode ter aquela terminação, e aí a gente envolve outras coisas, por exemplo, past perfect, e traduzir ele como comido, por exemplo. Mas aqui no Present Perfect, a tradução dele vai ser bem semelhante ao do passado ou ao do presente, dependendo da situação. Você vai entender já já por quê. Porque eu estou falando de um tempo verbal que ele é muito de interpretação. Ele não é muito de tradução literal, você vai entender isso, tá? Mas, primeiro, eu quero que você tenha essa noção desses verbos aqui do particípio. Você pode observar também que quando o verbo ele é regular, por exemplo, o verbo to study, que no passado virou studied, ele vai ficar igualzinho no particípio. E aí já é uma mão na roda pra gente, porque a gente não vai ter essa dificuldade. Por exemplo, o verbo to play aqui, ó, no passado ele fica played e no particípio ele fica igualzinho. Até alguns que são irregulares, por exemplo, o verbo to have, que vira had, ele vai ficar had. Então você vai ter que ver, vai ter que treinar, pegar os mais comuns, dar uma olhada nessa lista, os que você mais tem costume de usar no dia a dia, para você ir colocando no seu vocabulário, nas suas práticas e você ir praticando, tá? Porque só assim, com o tempo, você vai absorvendo essa outra forma de falar os verbos no inglês. Então a gente tem essas três colunas aí, que é o infinitivo, o passado simples e o particípio. E hoje, para você entender o Present Perfect, a gente vai focar na coluna do particípio. Então, lembrando, tá? Se você está no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber essa lista que eu acabei de mostrar para você. Então, entra no nosso grupo, vai lá no nosso Instagram, @GoTalkIdiomas, vai nos nossos stories, que eu deixei lá o link para você entrar no grupo, e aí você vai receber tudo que vier depois desse aulão, que são as práticas e essa lista do Present Perfect. Mas vamos lá, por que eu estou falando que você vai precisar desse particípio para a gente fazer a estrutura do Present Perfect?
Porque o present perfect, ele trabalha com uma estrutura diferente e ele vai ter um auxiliar diferente do que a gente já costumava ver. Então, para a gente fazer o present perfect, por exemplo, imagina a seguinte frase aqui, ó. Eu comi um bolo. Se você pegar essa frase e vamos analisar a frase fora de contexto algum, só para a gente ver a estrutura mesmo. Se você pegar essa frase e você traduzir ela para o passado, que você vai usar aquele verbo da segunda coluna, o eu vai ser o I. Comi vai ser ate. E um bolo a gente fala a cake. Essa é a estrutura do passado simples no inglês. Mas quando eu estou falando do particípio, e aí ele pode ter, do particípio não, desculpa, do present perfect, e aí ele pode ter a mesma tradução, eu comi um bolo, a estrutura vai ser diferente, porque a gente vai mexer aqui. Então, em vez de só usar esse ate, eu vou precisar do auxiliar do present perfect, que vai ser um verbozinho que você conhece, mas ele não vai estar exercendo a função do verbo, ele vai ser o have. E aí, o verbo tem que estar no particípio, que é aquela terceira coluna. Então, eaten. A cake. Isso aqui eu transformei no present perfect. A gente vai falar primeiro de estrutura para depois a gente falar os usos e você vai entender a diferença entre um e o outro, tá? Nós vamos ficar só na estrutura por enquanto. Então, o present perfect, ele é marcado por ter esse have como auxiliar e esse verbo no particípio. Toda vez que você estiver vendo isso aí, você está vendo o present perfect no inglês. E a gente também vai conjugar esse auxiliar de acordo com o sujeito, que nem a gente viu lá no iniciozinho. Para eu falar eu tenho, I have. Para eu falar ela tem, é she has. Então, se eu falar ela comeu, vai ser she has eaten. E aí eu quero chamar atenção a uma coisa, porque quando vocês estão lá no início, vocês vão ver o have como verbo ter. E isso faz muita gente pensar que aqui no present perfect a tradução vai ser eu tenho comido, ela tem falado. Não é que está 100% errado isso, mas não vai ser a tradução mais comum. Como eu falei, o present perfect é um tempo verbal de interpretação. Então, ele é mais comum traduzido no passado. Em algumas situações, ele vai ser até traduzido no presente. Então, você vai ter que analisar os contextos para você entender a ideia que você quer transmitir para alguém. E aí sim, você vai saber se você vai usar nessa frase o present perfect ou não. Então, foca nisso. Não é um tempo verbal de tradução. Você vai interpretar ele. E para você saber o uso, a gente chega já nisso, tá? Mas vamos lá, ó. Vamos voltar aqui falando um pouquinho da nossa estrutura. Então, para você usar o present perfect, você precisa dominar a estrutura. Você tem que saber a diferença que é a estrutura do passado para a estrutura dele aqui do present perfect. E sempre eu vou usar ou have ou has e o nosso verbo no particípio. Essa é a estrutura comum do present perfect. E aí eu queria mostrar para vocês uma coisa que é muito mais comum, que a gente usa na fala, que acelera a fala, que são as contrações. Então, por exemplo, esse I have, ele vira I've. Repete comigo, pratica aí do outro lado para você treinar a pronúncia também. Lembra que a primeira em inglês é o combo, tá? Então, ó, I've. Tanto faz eu falar I have eaten, eu comi, ou I've eaten. E aí vocês sabem, né, que no inglês americano é muito mais comum vocês acharem contração. E como ele é um idioma bem difundido, um sotaque bem difundido, um sotaque bem difundido no mundo, difundido
É isso aí, ó, o português escorregando. No mundo, é muito mais comum. Então, quando você for assistir um filme, uma série, você vai achar muito essa forma contraída. E é muito importante que você tenha esse hábito de praticar ele, de usar ele para você entender. E aí a gente vai para o nosso, bem abrindo parênteses assim, Irene, eu não entendo inglês. Por quê? Porque você não sabe ainda das coisas. Imagina se eu falar para você a palavra eaten e você nunca viu na vida, você não sabe nem como escrever, como é que você quer saber? Então você só tem como compreender uma coisa quando você sabe aquela coisa. E quando você pratica, você aprende, você desenvolve a habilidade. Então sempre crie esse costume de você usar as formas que você acha que você tem dificuldade. E se você tem dificuldade de escutar as contrações, comece a usar na sua fala as contrações e você vai ver que você vai desenvolver a habilidade de compreensão muito mais rápido. Mas vamos lá, deixa eu beber uma água. Enquanto isso, eu vou organizar aqui o nosso quadro para a gente trabalhar as estruturas e eu quero que vocês comentem aqui no chat o que vocês acham de aprender inglês e qual é a maior dificuldade que vocês têm. A maior dificuldade sua é na fala, é na escrita, é na compreensão, é entender alguns grammars. O que você acha mais difícil no inglês? O que te impede de aprender inglês? Então eu coloco aqui no chat, enquanto eu vou organizar aqui o nosso quadro, para você ver, ter uma noção mais visual do que é o Present Perfect, da estrutura, para a gente poder seguir para a próxima parte, que são as diferenças e os usos, beleza? Então bora lá, ó. Eu vou escrever aqui uma frase usando o sujeito I. E outra frase com o she. O spoken, ele vem do verbo to speak. Então, ele é o particípio, ok? Lembra que quando a gente usa o present perfect, o verbo sempre está no particípio. E isso aqui não é o verbo ter, isso aqui é o auxiliar do present perfect. Ele só é a mesma coisa, ele está escrito da mesma maneira, mas ele está fazendo uma função diferente aqui, tá? Não confunda. Então, vamos lá, ó. Primeiro lugar, vocês vão ter noção que a gente pode contrair, né? Que eu já falei. Então, esse I have, ele pode virar o I've. E esse she has, a gente pode contrair para o X. Peraí, Irene. X não é to be? Como é que eu vou saber diferenciar? Olha para o verbo. Se você tem esse verbo no particípio, não tem como ser to be. Vai ser o present perfect. E não tem como você confundir. Não coloca isso na sua cabeça que vai ser um empecilho. Não vai ser, porque o contexto vai te mostrar, através desse verbo aqui, que é o present perfect, não é o to be, beleza? Então, vamos lá. Eu falei I have spoken ou I've spoken. Pronuncia comigo. I've spoken. I have spoken. Beleza. Aqui, ó, she has spoken ou she's spoken. Será que eu preciso falar para você quando é que a gente usa o have e quando é que a gente usa o she? Comenta aí, vocês já sabem disso? Se vocês não souberem, não tem problema nenhum, eu vou falar assim. Mas lembrando, né, que quando a gente tá vendo o present perfect, tem algumas coisas que a gente já precisa ter o domínio. E isso é uma delas. A gente já entende que a gente usa a conjugação have quando a gente tem os sujeitos I, you, we e o they. E a conjugação has quando a gente usa o he, o she e o it. Então você precisa ter essa noção prévia, tá? Nada de querer ver o present perfect sem dominar o básico. Constrói a sua base antes para você ter resultado. Então vamos lá. I have spoken. Como é que eu faria a negativa? Se você está vendo o present perfect, você também já sabe que a negativa no inglês a gente bota o not. E aí é em tudo, né? O not. Mas eu posso contrair também.
Então, eu vou ter duas opções, ó. Eu posso falar I've not, I've not, I've not. Ou eu posso pegar esse have com not e transformar em haven't. Haven't. Os dois são muito usados, gente. Vocês vão escolher o mais comum. Eu uso mais esse aqui, ó. Mas os dois são muito usados. Vocês vão ver muito no dia a dia. Os americanos, eles adoram fazer contrações assim, com o sujeito. Mas aí vocês vão ver os dois mesmo. Pesadão, muito, muito. Então, vocês que escolhem. E agora, quando a gente tem aqui na nossa outra frase, com she, eu posso colocar she's not, ou eu posso contrair esse has com not para o hasn't. She hasn't. She hasn't. Então, você vai decidir qual é que você vai usar, qual é o mais comum, qual é que você tem mais dificuldade para você colocar ele mais em prática, para você melhorar a sua compreensão. Então, foca nisso. Escolhe sempre as opções mais difíceis para você conseguir compreendê-las melhor. É sempre assim, busque um desafio, não aceite o confortável. Vamos lá, tá falando uma pessoa que adora um desafio, né? Mas enfim. Então, ó, muito fácil. E se você chegou aqui e você já tem base no inglês, você também sabe que para a gente fazer uma pergunta, quem é que vem na frente? Quem é que a gente coloca na frente? No presente, não importa, no passado, com to be ou não. Responde aí no chat, quem é que vem na frente quando a gente está falando de pergunta no inglês? O auxiliar. Então, para a gente fazer uma pergunta, a gente puxa ele para frente. Have I spoken? Eu disse que eu ia organizar, mas eu não organizei foi nada, né? Eu sou um pouco bagunceira no quadro. Mas eu estou tentando mudar as cores para ficar mais bacana para vocês. Então, ó, puxa o auxiliar para frente. Have I spoken? Have I spoken? E aqui, ó, has she? Puxa para frente. Has she spoken? Has she spoken? Tranquilo, né? E aí, ó, vamos treinar um pouquinho. Super importante que a gente faça sempre um treino, né? Em cada parte que a gente vai indo, porque aí a gente vai ter noção de como praticar, de como colocar isso na prática. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever o participio de alguns verbos aqui mais comuns. E eu quero que você vá escrevendo no chat a resposta, beleza? Eu vou dar um tempinho. Por exemplo, o verbo to eat é o verbo comer e o particípio dele é o eater. Veja como eu vou introduzindo para você e você já vai pegando esses mais principais sem você ficar na decoreba, sem você precisar ficar enlouquecendo com isso. Então, a prática vai trazendo para você os resultados. Então, não se estresse, já fica aqui, ó, já vai treinando, começando a colocar as coisas em prática e indo um pouquinho, sem ficar, ai meu Deus, eat, ate, eaten. Se só assim, não precisa do decoreba. Eu, infelizmente, eu aprendo decorando, mas não precisa ser assim, tá? Então, vamos lá, ó. Vou escrever os principais pra gente já colocar em prática, ok? Vou botar aqui o to speak e a gente vai pronunciar também. O to speak, que ele vira o spoken, ok? O to take, que vira taken. Eu vou botar um regular. O to work, que no passado é worked, e no particípio também é worked, porque eu falei pra vocês, né? Quando é regular, vai ficar igual no particípio, o que é bacana pra gente, é menos coisa pra gente absorver. Então, vamos praticar. Eu vou dar as frases e eu quero que vocês escrevam no chat, mas também tentem falar aí da sua casa. Vamos lembrar da estrutura, né? Eu vou botar uma colinha para vocês. Se a gente usar o I, you, we e o they, a gente usa o have mais o verbo no particípio. Se a gente usa o he, o she ou o it, a gente usa o has mais o verbo no particípio. E a gente viu que a contração do I have é I've, e aqui é só his.
E se eu quiser com a negação, eu jogo not. Ou eu posso botar haven't. E aqui eu posso botar hasn't. Ok? E você escolhe. Então vamos lá, ó. Se eu quiser falar, por exemplo, que eu comi, coloque aqui no chat. Como é que eu falo isso? Escreve aqui. Bora lá. Eu comi. Então, I have eaten ou I've eaten. I've eaten. Beleza? Se eu quiser fazer a negação disso, eu não comi. Eu não comi. Coloca aí no chat. Coloca aí no chat que eu vou olhar aqui as minhas mensagens. Que eu recebo mensagem toda hora e as pessoas não me deixam em paz. Vamos lá. É a vida de empresária, né? É assim. Mas não é bom não. Então, ó, eu não comi. Então, eu posso falar I've not eaten. Ou a minha outra opção, I haven't eaten. I haven't eaten. I haven't eaten. E para eu fazer pergunta, você vai falar assim, eu comi o bolo, tu tá achando que eu comi o bolo? E aí? Coloca aqui no chat. Coloca aqui no chat. Eu comi o bolo? Vocês estão seguindo o Instagram da GoTalk, né? Não esquece de seguir o Instagram GoTalk. Vou deixar aqui, ó, @GoTalkIdiomas. Se você chegou aqui pelo YouTube e você não segue a GoTalk, você precisa seguir, porque a gente tem muito conteúdo, muitas dicas, todo mundo da nossa equipe está lá no Instagram trazendo coisas para você interagir, para você se divertir, para você rir um pouco com essa temática do inglês, né? Essa temática que a gente ama, a gente fala de viagem, a gente fala de perrengue, a gente fala de idioma, a gente fala de tudo. A gente conversa também com vocês, que é o principal, né? Então não esquece de seguir o GoTalk Idiomas, tá? Tem que seguir o GoTalk Idiomas. E vou fazer a propaganda, né? Eu também estou trabalhando agora com um Instagram pessoal, que é a Irene Bolivar. Eu nunca me apresento, né? Eu sempre esqueço de me apresentar. Meu nome é Irene, tá? E aí eu tenho o Instagram, a Irene Bolivar, que vocês também encontram dicas de poliglotismo e empreendedorismo. Se você chegou aqui, eu fundei a GoTalk Idiomas com 21 anos de idade e hoje eu tenho 27 e a gente está conquistando aí o mercado de idiomas e trazendo para vocês muitas coisas incríveis e você precisa acompanhar a gente nessa jornada. Então, vai lá. Mas vamos lá, bora voltar. Então, ó, como é que eu pergunto? Eu comi. Então, ó, have I, joga o pra frente. Have I eaten? Have I eaten? Ok? Então, se eu falar ela viu com o present perfect, fica como? Ela viu, coloca aí no chat. Ela viu. Quero interação de vocês, tá? Ela viu. Então, ó, mesmo esquema. She's seen ou she has seen. She's seen, she has seen. Beleza. E a negativa? She's not ou she hasn't. She's not seen. Pausa rápida para falar que você precisa estar no nosso grupo, porque a gente tem um grupo no WhatsApp que eu estou compartilhando dicas e eu vou deixar no final desse aulão, lá no grupo do WhatsApp, uma lista de exercícios para você fazer em relação ao Present Perfect e também a lista de verbos que eu mostrei no início desse aulão, tá? Para você ter acesso aos verbos mais comuns do inglês de uma maneira mais prática e fácil. Então, se você não está lá, vai correndo, você precisa ir para lá, beleza? Nosso grupo vai virar um grupo de dicas
E a gente vai compartilhar de tudo lá. A gente vai ter um bate-papo muito bacana para eu saber o que vocês estão querendo de conteúdo, o que vocês estão querendo aprender sobre o inglês, para a gente colaborar também. E eu quero saber tudo o que vocês estão passando. Eu quero saber as experiências de vocês com o idioma, as dificuldades. Vamos falar de quando vocês viajaram ou não. Vamos conversar, vamos bater um papo bem bacana. Então, vai lá nos stories da Go Talk Idiomas. Eu vou deixar, depois desse aulão também, o link do nosso grupo e você vai poder entrar e ter acesso. Então, sempre vai acompanhando as novidades pelo nosso Instagram, que a gente vai colocando tudo lá, ok? Mas vamos lá, vamos voltar. Então, ó, como é que eu falei, como é que eu falo no inglês? Eu falei. Coloca aí no chat. I've spoken. Olha que bacana. E se eu falar assim, que Josh falou? Josh falou. E aí o Josh, ele vai ser o he, né? Equivalente ao he. Isso é uma coisa que já está bem definida na sua cabeça, se você já tem essa base e chegou aqui. E aí, da mesma forma que eu posso falar he's spoken, eu posso falar Josh's spoken. E aí, se vai acontecer assim, Josh's spoken. Bacana, né? E se eu falar, por exemplo, que Karen pegou, sei lá, pegou o caderno. Então, a mesma base, Karen é she. Então, she has taken. Se eu botar o Karen, coloca aí no chat, como é que fica Karen pegou o caderno. Karen pegou o caderno usando o present perfect. Karen's taken. E a última, se eu falar assim que eles não trabalharam. Na negativa, com present perfect, eles não trabalharam. Coloca aqui no chat. Coloca aqui no chat que eu quero ver. Isso aí, ó. Então eu vou falar they've not, ou they haven't worked. É isso. Então, o que você precisa saber de questão de estrutura? A gente precisa do auxiliar, a gente precisa daquele verbo no present perfect, que é a terceira coluna, que você não vai ficar na decoreba, você vai conviver e praticar bem muito para você evoluir e aprender de uma forma mais natural. E você viu aqui como é que a gente fala com o contraído, a negação, a interrogação. Então, tudo isso você já está dominando a estrutura do present perfect. Não é aquele bicho de sete cabeças que você achou que era, né? Então, é muito simples, bem tranquilo mesmo. E a gente já está pronto para seguir para a próxima parte, que é saber a diferença. Quando é que eu vou usar o present perfect? Quando é que a gente vai ver o melhor uso para eles. Mas, ó, enquanto a gente está fazendo esse aulão, em qualquer momento você pode usar o chat para colocar a sua dúvida. Fala de algo que não está bem explicado para você ainda, que você está com dúvida. Caramba, Irene, peraí, vamos entender isso aqui melhor. Porque no final eu vou responder tudo, ou se for uma dúvida relacionada com o que eu estiver falando na hora mesmo, eu vou responder e vou te ajudar. Se você tiver com vergonha de interagir aqui no chat, usa o nosso grupo do WhatsApp ou manda lá pelo inbox do Instagram, que eu também estou aqui para te ajudar com todas as dúvidas que você tiver, beleza? Então vamos lá, vamos usar esse present perfect. Vamos entender agora qual a diferença de quando eu falo no passado e qual a diferença de quando eu quero usar o present perfect. Vamos lá? Então, ó, vamos voltar aqui para a nossa tela e eu vou escrever duas frases para você. Eu vou escrever assim, ó. I studied English for 10 years. Nossa, quanto tempo, né?
Sistema tradicional, sistema tradicional. E a frase no present perfect, como é a estrutura? Vocês já sabem, né? I've studied, porque ele é regular, ficou igual. English for 10 years. Então, qual é a diferença? Qual a diferença dessa frase no passado, que é a primeira, e dessa frase no present perfect, que é a segunda? Eu vou falar para vocês que é muito simples, mas você tem que ter cuidado com o que você aprendeu lá na escola, de querer traduzir tudo ao pé da letra, não vai rolar. Por quê? Porque no dia a dia a gente não tem costume de falar, eu tenho estudado inglês por 10 anos. Você não fala isso no dia a dia. Então você tem que aprender a ter as traduções que fazem sentido com o que você fala no seu dia a dia. Então a gente vai traduzir essas frases de maneiras diferentes, mas elas estão com ideias diferentes. Mas não, né? Elas estão com ideias diferentes. Então você vai ter que adequar as traduções, mas evitar essa coisa de traduzir ao pé da letra. Então, na primeira frase, quando eu falo I studied English for 10 years, você está dizendo para a pessoa e lembrando, você tem a liberdade de comunicação. Então, se vai usar o passado simples ou o present perfect, depende do que você quer transmitir. Da mesma forma que uma pessoa usou ou o passado simples ou o present perfect, vai depender do que a pessoa quer transmitir para você. Então, o present perfect, ele é um tempo verbal de ideia, do que você quer passar para a pessoa, do que você quer transmitir. Toda hora eu tô batendo nesse microfone, né? Eu não sei se tá pegando aí. Deixa eu beber uma água. E aí, vocês estão gostando do aulão? Eu estou fazendo esse aulão completo. Olha que super aulão, né? Trazendo aqui para vocês. Não deu certo fazer aquela live ontem, mas eu estou trazendo um aulão dos primórdios, mostrando a base, a estrutura, mostrando tudo para vocês aos pouquinhos, para vocês chegarem até o uso perfeito disso daí, do present perfect. E é engraçado, não sei se vocês perceberam, né? Mas lá no design eu botei que aprendendo o perfeito. E isso eu roubei a ideia da Dani Nossi, né? Porque ela tem um curso sobre organização e planejamento e ela fala perfeito. Ela tem essa ideia também. E por que isso? Porque é melhor algo feito do que perfeito. Você não precisa ficar com paranoia. Eu vou contar uma história. Eu vou parar aqui rapidinho para contar uma história para vocês. Eu já viajei algumas vezes para fora e eu sempre gosto de testar as pessoas em relação a algumas coisas para ver como é que funciona na cabeça deles. Eles também não sabem a diferença do passado para o present perfect às vezes. Eles falam errado também às vezes. Eles vão esquecer palavras também às vezes. Então, se coloca no lugar da sua própria língua. A gente fala errado, a gente esquece, a gente não sabe explicar o grammar. Se algum gringo for perguntar pra gente, a gente não sabe dizer por quê. E muitas pessoas querem saber por que tal palavra. Mas não existe isso. Como é que a gente vai saber? A gente tem que ter um estudo aí aprofundado das origens de cada coisa específica, mas ninguém faz isso. Então, por que você está sendo tão rígido, tão rígida com você em relação ao inglês? Por que você quer um inglês perfeito se ninguém fala um inglês perfeito? E eu já cheguei a perguntar para uma pessoa que ela é uma pessoa da área, que dá aula de inglês, ela é nativa no inglês, ela é americana, e ela não sabia me explicar direito a diferença do present perfect para o passado. Porque eles já têm uma coisa como dado, né? Já é uma coisa que eles usam e eles não pensam por quê. Então, não fica em paranoia. Você vai aprender a usar. Eu vou lhe ensinar tudo que você precisa saber, mas se você errar, tá tudo bem. Eles vão te entender de alguma forma. Você vai ter a comunicação. Então, não precisa ser perfeito. Precisa ser feito, tá? Bora lá! Bora firme. Bora seguir aqui com o nosso aulão. O nosso aulão do perfeito, mas é melhor que ele seja feito.
Então, ó, qual a diferença? Vocês sempre vão usar o passado simples no inglês para indicar uma coisa que acabou, que você não faz mais. E é a partir dessa ideia que você entende a diferença entre ele e o present perfect. Então, se eu falei que eu estudei inglês por 10 anos e na minha fala eu quis usar o passado simples, eu estou dizendo para a pessoa que eu não estudo mais. Então, a minha frase, ela trouxe essa ideia, porque eu escolhi esse tempo verbal. Eu não estudo, eu parei de estudar inglês, não está mais na minha rotina, acabou. Mas, se vocês estão usando o present perfect, vocês estão dando a ideia para a pessoa de que vocês começaram a estudar o inglês no passado, mas vocês ainda não pararam de estudar. Então aqui é o primeiro uso do present perfect, uma ação que ela começou no passado, mas ela não acabou, ela ainda continua acontecendo no momento da sua fala e você não sabe quando vai acabar. Você não sabe o prazo. Eu vou dar uma dica muito bacana, que é o seguinte: quando você tiver palavras, por exemplo, como yesterday, palavras como last week, last month, last year, essas palavras, elas dão uma ideia de conclusão. Eu comi ontem, acabou. Eu estudei para a prova semana passada, acabou. Então, quando você tem palavras que dão essa ideia de conclusão, é o passado simples. Você vai usar o passado simples. Mas o present perfect, ele é uma coisa que ele dá essa ideia de ser indefinida. Ela não acabou. Então, como eu estou dizendo na minha frase que eu comecei a estudar inglês no passado, mas eu ainda estudo, se a gente for pensar na nossa cabeça brasileira, a gente traduziria essa frase no presente. Eu estudo inglês por 10 anos. Porque se eu falar eu estudei inglês por 10 anos, dá a ideia que acabou. Mas quando eu falo eu estudo inglês por 10 anos, vocês estão usando o present perfect. Porque vocês começaram, mas ainda estão estudando. Toda vez que vocês quiserem falar essa ideia de uma coisa que foi no passado, mas ela está acontecendo ainda agora, vocês estão usando o present perfect. E aí no inglês vocês falam assim, e não no passado. Porque quando vocês falam no passado, a pessoa vai entender que acabou, mas você não quer dar a ideia que acabou. Por exemplo, vamos usar outro exemplo. Ó, se eu quiser falar que eu trabalho na empresa por 4 anos e eu ainda trabalho, de novo a tradução no presente. É muito comum quando eu tenho esse for e esse tempo, e aí já fica de dica para vocês, for years, e eu uso o present perfect, a tradução vai ser no presente. Então, ó, I've worked here for 4 years. Eu trabalhei aqui por 4 anos. Eu trabalhei não, desculpa, eu trabalho. Ó, a mente já bugando, né? Eu trabalho, a tradução vai ser eu trabalho aqui por 4 anos. Então, quando vocês têm isso aqui, é muito comum que vocês usarem o present perfect, que a tradução seja no presente. I've worked here for 4 years. Agora, se eu quiser falar que eu não trabalho, eu trabalhei aqui por 4 anos, aí vocês usam o passado simples. I worked here for 4 years. Esse é o primeiro uso. Uma outra frase muito comum é quando a gente fala de morar. Imagina que eu não morava aqui onde eu moro agora, em Itabaiana, mas no passado eu vim morar aqui e eu ainda moro. Então eu vou falar I've lived, eu moro em Itabaiana, vou abreviar, Ita, for, sei lá, 5 years. Eu moro. Então veja que a tradução aqui é no presente. I've lived. Ups, tem uma rima. I've lived. Ok? Mas se eu não moro mais, aí eu vou falar I lived in Itabaiana for 5 years. Mas não moro mais. Acabou. Beleza? Ok, vamos seguir em frente para um outro uso. Então eu vou deixar aqui, vamos fazer um esquemazinho para vocês não esquecerem também dos usos. Então, eu vou deixar a cola aqui em cima. E a cola número 1, né?
eu vou deixar esse exemplo para vocês não esquecerem. É quando eu falo de uma coisa do passado, que ela está acontecendo e ela não acabou e a gente não sabe quando. Mas eu não vou deixar essa aqui sim para você querer decorar, eu vou deixar o exemplo, porque o exemplo vai fazer você lembrar dos usos. Isso faz uma associação bem melhor do que você querer memorizar e decorar aquele uso, tá? Então eu vou deixar esse exemplo aqui, ó. I've worked here for 10 years. E aí você lembra que a tradução, nesse caso, é no presente por causa da ideia que eu quero transmitir, que eu ainda moro aqui, beleza? Bora lá falar do segundo uso. Quando eu estou falando de um período de tempo que ele não foi concluído. Essa mesma ideia, né? Mas imagine que eu tenho a frase assim, ó. Fiz uma colinha aqui para não esquecer, né? Imagina que eu falo assim, eu estudo inglês ou eu estudei inglês, veja que as traduções elas vão ser voláteis de acordo com o que você quer transmitir, todos os dias desse mês. Ou então, eu malhei todos os dias desse mês e esse mês não acabou. Então, você está falando de uma coisa que ela está ocorrendo, ela ainda vai ocorrer e você não sabe quando é que vai acabar. O present perfect, ele é muito sobre você não ter noção de quando é que a coisa aconteceu. Ele é uma coisa que você falou e você não sabe quando exatamente. Então, eu malhei todos os dias esse mês. Ou eu malho todos os dias. Aqui fica estranho, né? Você tem que ver o que funciona melhor. Eu acho que a tradução mais adequada para o nosso português é falar eu malhei todos os dias esse mês. E quando eu falo isso, eu estou usando o present perfect para indicar para a pessoa que o mês ainda não acabou e provavelmente eu vou malhar mais. Então, ó, olha a nossa frase. I've worked out, que é o verbo to work out, malhar, ele é regular, então a gente só usa o ED aqui, tá? Everyday, separado, porque everyday junto tem outra tradução, ele é traduzido como rotineiro, cotidiano, tá? Então, everyday separado significa todo dia. Questão de tradução aqui mesmo, tá? Então, I've worked out every day this month. É diferente quando eu falo I worked out every day this month. Porque quando eu falo no passado, você deu à pessoa a noção de que acabou. O mês acabou. Mas aqui não. Aqui eu dei a noção. Veja que eu estou dando a noção. Eu escolho o que eu quero dizer. O present perfect é isso. É você escolher o que você quer transmitir para a pessoa. Então, quando eu falo I've worked out, significa que o mês não acabou. Ok? Beleza? Então, esse é o segundo uso, tá? Quando a gente tá falando de uma coisa que ela tá acontecendo e ela provavelmente vai se repetir várias vezes ainda esse mês, ainda essa semana, ou naquele tempo que você definiu. Por exemplo, eu posso falar I've read a new book every month this year. Eu li um livro novo todo mês esse ano. Então, dá a ideia, você usou o present perfect, que o ano não acabou, você vai continuar lendo aí. Então, ele tem muito essa ideia. Eu vou botar esse exemplo do livro, tá? Então, ó, I've read a new book every day this year. Beleza? E aí, como é que tá? Estão entendendo? Será que tá ficando claro esse uso do present perfect? Essa diferença do passado do present perfect? Coloque aqui no chat. Será que esse aulão tá te ajudando, sim ou não? Se esse aulão tá te ajudando, bota aí o emoji do foguetinho, que é o nosso emoji da GoTalk. A gente usa lá no Instagram o foguetinho que a gente quer decolar, né? O nosso inglês. Então, se esse aulão tá te ajudando, comenta aí no chat com foguetinho. Comenta aí. Vou beber água.
ok? Vamos lá? Continuando. Quero empolgação de vocês, quero interação nesse chat. Vamos jogar duro pra gente aprender de vez o Present Perfect. Vamos falar do terceiro uso. O terceiro uso do Present Perfect é quando a gente está falando de uma coisa que a gente faz sempre e a gente vai fazer sempre e não importa exatamente quando. Por exemplo, você que é fã de Friends, você já assistiu Friends 1 milhão de vezes, você já decorou os negócios lá, as falas, eu tenho certeza que provavelmente você vai continuar assistindo Friends. Alguma vez na sua vida você não vai acabar de assistir Friends. Não foi aquela série que você assistiu uma vez e nunca mais. Então, quando tem essas coisas, que, por exemplo, comer brigadeiro. Eu vou comer brigadeiro pro resto da minha vida. Eu não vou comer uma vez e só. Eu não quero dizer pra pessoa que eu comi uma vez e só. Eu quero falar que brigadeiro é muito bom e eu vou comer pra sempre. Então, quando você quer dar essa noção, você usa o Present Perfect. Então, imagine assim, ó. I've watched Friends many times before. Eu assisti Friends e aqui a gente vai traduzir no passado, tá vendo? Não é aquele literal, não é eu tinha assistido Friends, é muito estranho isso. A gente não usa isso no português, então por que vocês querem usar? A gente vai traduzir no passado, porque no português a gente falaria no passado. Então eu assisti Friends muitas vezes antes. E provavelmente, e aí fica a coisa implícita, por isso que você usou o Present Perfect, você vai assistir. É diferente se eu falasse, por exemplo, I watched Friends anytime before. Porque quando você usa o passado simples, você vai transmitir a ideia que você não quer assistir mais. Acabou pra você, acabou. Chega, enjoei de Friends, agora eu não gosto. But I don't like it anymore. Então, veja como é uma coisa de transmitir ideia. Você está transmitindo essa ideia de que se você usar o passado simples, não rola mais. Mas se você usar o Present Perfect, nossa, eu vou assistir pro resto da minha vida uma vez no ano para rolar essa maratona de Friends. Deu para entender? Então esse é mais um uso. Vamos lá. Quarto uso. O quarto uso, a gente usa o Present Perfect, mas aí a gente poderia também usar o passado, e isso é mais uma questão de nacionalidade. Por exemplo, americanos usam mais o passado para isso. Os britânicos adoram usar mais o Present Perfect para isso. E aqui não tem essa distinção tão grande. Mas é quando eu estou usando o just para indicar uma ação que acabou de acontecer. E aí a tradução vai ser assim, ó. Eu acabei de falar com você. Eu acabei de sair. Eu acabei de comer pizza. Então, toda vez que você quer dar essa ideia, eu acabei, vocês usam o Present Perfect, mas também pode usar o passado simples. Nesse caso, é questão mais de uso. Um país usa mais de um jeito, outro de outro jeito, ok? Então, se eu falar assim, ó, I've just told you. Acabei de te falar. I've just told you. E aí esse just tá dando essa ideia. Beleza? E o último uso? O último uso é quando eu faço uma pergunta e o tempo que ela aconteceu não faz nenhum sentido, não importa para mim quando. Eu só quero saber aquela informação, não quero saber quando. Então, se eu perguntar assim, você comeu? Não importa quando você fez essa ação, eu só quero saber se você comeu. Have you eaten? Então, quando você quiser saber uma coisa, uma informação, e o tempo dela for irrelevante, você pode usar o Present Perfect também. Não importa quando, eu não quero saber quando, não vai afetar nada para mim. Então, recapitulando, a gente usa o Present Perfect quando a gente está falando de uma ação que começou no passado, mas ela continua. E quando a gente tiver esse for e o tempo, é muito comum que seja traduzido no presente. A gente também vai usar quando a gente está falando de uma ação que ela aconteceu várias vezes e provavelmente ela vai continuar acontecendo porque aquele período de tempo não acabou.
A gente também vai falar nessa mesma ideia, né? Quando a gente fala de uma coisa que a gente vai fazer muito ainda na nossa vida toda, quando a gente está dizendo que a gente acabou de fazer algo, ou quando o tempo verbal de algo, quando a coisa aconteceu, não faz importância nenhuma, eu só quero aquela informação. E aí? Facilitou ou não esse present perfect? Será que agora está mais tranquilo para você? A gente vai trabalhar com exemplos reais agora. Vou seguir aqui o meu roteiro, tá? Lembrando, se você tiver dúvida, manda aqui no chat, vou te responder. Ou se você está assistindo esse vídeo depois, coloca nos comentários, eu respondo também. E lembra, olha para o Instagram, @GoTalkIdiomas, segue a gente para você interagir com a gente, você aprender muito todos os dias. Eu quero te ajudar para você tirar esse bloqueio do inglês, para você colocar o inglês na prática e você entender como usá-lo. Não ficar decorando as coisas, porque decorar não faz sentido. Então, vamos lá. Quero interação vocês. Vocês estão gostando dessa live? Comenta com o foguetinho, que o foguetinho é o nosso emoji. E, sei lá, tira uma foto, faz um story da nossa live de algum momento e posta lá no seu Instagram esse story, marca GoTalk Idiomas. GoTalk Idiomas. Vou escrever aqui de novo no nosso iPad, ó. @GoTalk. Não é GoTalk, tá? É GoTalk, Talk Idiomas. Faz um story, marca a gente, chama alguém para vir. Vocês podem copiar o link dessa live, colocar lá no story. Chama a galera para assistir esse aulão, para aprender inglês com a gente também. Olha, eu estou dando uma aula completa para vocês, de graça. Um conteúdo incrível de graça sobre um assunto que a maioria das pessoas que aprendem inglês tem dificuldade e não consegue aplicar na prática e ainda tem a paranoia, né? Então as pessoas precisam assistir esse aulão para fazer algo feito e não perfeito e entender qual é a diferença, qual é o uso. Lembrando que esse aulão vai ficar gravado aqui. Eu quero que muita gente assista esse aulão. Quero que vocês compartilhem esse aulão para outras pessoas assistirem também. Me marca o Instagram da GoTalk, marca o meu Instagram para eu ver que você está estudando, aprendendo. E também entra no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link lá nos stories, tá? Do Instagram da GoTalk Idiomas para você entrar e você ter acesso a uma lista de exercícios e também para você ter acesso àquela lista de verbos que eu mostrei no início do aulão e muito mais, dicas, interação, vou fazer games com vocês, vou fazer quiz, vai ser muito bacana. Sei lá, não sei se eu vou tentar todo dia, mas toda semana vai ter conteúdo naquele grupo para trazer e acrescentar muito mais para vocês. Então entra no grupo do nosso WhatsApp, acompanha o Instagram, @GoTalkIdiomas, o meu Instagram também, @AireneBolivar, porque eu estou trazendo muito conteúdo incrível para você aprender inglês e para você ficar livre, para conquistar seus sonhos. O inglês me deu a oportunidade, hoje eu tenho uma empresa que eu tenho por causa do inglês e você também pode conseguir coisas muito grandes só aprendendo a língua. Imagina você estudar, se jogar duro, batalhar duro, para você perder a oportunidade porque você não fala inglês. Eu escuto isso quase todo dia aqui, com pessoas que chegam aqui na GoTalk desesperadas, Irene, eu tenho que aprender inglês para ontem. Mas não tem como aprender inglês para ontem. Você precisa do processo, você precisa respeitar o seu tempo. Então, por que não começar a investir no inglês agora, em vez de querer deixar para depois, para quando você precisar? Porque se você deixar para quando você precisar, alguém vai pegar a oportunidade que você queria ter. Não faz isso. Comece a investir agora. A GoTalk Idiomas tem cursos incríveis, tem cursos presenciais em Itabaiana, Sergipe, mas também a gente tem cursos com aulas ao vivo, online, 100% online. A gente envia o material para os correios, você tem acesso a tudo que os nossos alunos presenciais têm e a gente vai trazer a experiência de viver o inglês. Não é só aprender inglês, é viver o inglês. E é claro que a gente vai dando todo o suporte que você precisa, a gente tem um portal incrível também e a gente está sempre do seu lado, te acompanhando, segurando na sua mão para você alcançar essa conquista quanto antes e te trazer muitas coisas incríveis. Mas vamos lá, vamos continuar agora
E eu amo ver a interação de vocês, tá? Amo ver os depoimentos de vocês, amo quando vocês me mandam assim lá no chat, Irene, isso aqui eu assisti, me ajudou. Então, se vocês estão gostando desse aluno também, fala comigo no chat do Instagram da Gotalk Idiomas ou no meu Instagram, que eu vou adorar conversar com vocês. Eu amo comentários, quando vocês comentam, quando vocês reagem, porque é aquele negócio, né? Quando você faz uma coisa e você não vê a pessoa interagindo, você não tem aquele gás, mas quando a pessoa interage, a pessoa tá ali com você, nossa, é uma coisa perfeita. Então eu amo quando vocês interagem comigo, interagem sempre que vocês puderem. Mas é sério, agora vamos voltar. Vamos voltar. Eu separei para vocês agora alguns vídeos e nesses vídeos eu tô trazendo trechinhos. Eu juro para vocês que eu joguei lá no YouTube e eu coloquei para vocês aqueles vídeos de séries que trazem assim, pratique o inglês, present perfect, com séries. E você pode ter acesso a isso, é muito simples mesmo. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Pronto, ó, tô fazendo ao vivo, é tudo na bagunça às vezes, né? Mas tudo bem. Olha isso aqui. É muito fácil, você coloca assim no YouTube, ó, Present Perfect with TV Shows, e aí você vai achar isso aí. E eu quero hoje, eu te dou acesso, né? Eu te dou acesso para você conseguir fazer isso sem problema nenhum, para que isso não seja um obstáculo para você, porque eu não tenho por que te esconder as minhas fontes, né? As minhas fontes são fontes que vocês podem ter acesso também, que a gente usa a internet, a gente tem que saber usar a internet, tem tanta coisa, tem tanta informação, então a gente tem que saber usar. E vamos lá. Então, ó, Present Perfect, esse vídeo aqui, ele selecionou alguns trechinhos de séries e aí a gente vai analisar para ver qual é a ideia que ele está transmitindo. Então vamos assistir. You're a Titanic fanatic? Oh, yes. I've worked here since it opened. Então, ó, a primeira frase que ela fala aqui, ó, I've worked here since it opened. Por que ela usou o Present Perfect? Eu trabalho aqui desde que ele abriu. Porque ele está dando essa ideia de que ela, no caso, né, está dando essa ideia de que ela ainda trabalha no Titanic. Esse é um episódio muito legal do Rick and Morty. Eu amo essa série, vocês precisam assistir. Peraí que eu preciso de água. Então nessa aqui, ó, nesse aqui, I've worked here since it opened. Então, eu trabalho, eu vou traduzir no presente, porque ela ainda está ocorrendo. Quando a ação ainda ocorre, você vai traduzir no presente. Vamos para a próxima. Vamos ver a próxima. Worked here since it opened, but I've never been able to participate. Ó, olha que massa. Ela falou aqui, ó, I've never been able, eu nunca fui capaz to participate. I've never been. De novo, present perfect. E se ela falou, eu nunca fui capaz de participar, significa que ela não era e agora ela não é ainda. Então, o desejo dela, veja o uso aqui que transmite. Então, se ela falasse assim, I was never able to participate, significa que ela não era, mas agora ela é. Mas ela usou o present perfect para mostrar para ele aqui, né, que foi uma coisa que nunca rolou para ela, não mudou. Mas vai mudar nesse episódio, vocês vão ver. Bora lá. Participate. Happy to help. Rose. I feel terrible. But let's not ruin this day. You worked so hard. Let's move past this and try to have a nice meal all together. Let's move past this. But let's not ruin this day. You worked so hard. Então ele fala aqui, ó. You've worked so hard. You've worked so hard. Nessa aqui, eu acredito que ele esteja usando aquele uso que a gente falou, daquela ação que a pessoa vem fazendo algo e ela continua fazendo algo. Então, you've worked so hard, você trabalhou tão com afinco, né, com tanto esforço, e provavelmente a pessoa usou o present perfect porque vai continuar fazendo isso. You've worked so hard. Você trabalhou tão... É porque a gente fala assim no português, né? Trabalhou tão duro. Eita, desculpa, de novo, bati no microfone. Não é tão comum a gente falar assim, tão duro. Mas com tanto esforço.
Então, you've worked so hard. Mais uma vez, usei o present perfect porque indicou que algo não foi concluído, ok? Bora lá. Let's move past this and try to have a nice meal all together. Yeah, I'm sorry. Well, you should be. Screw it. Bring on the yams. But you worked so. Mesma frase, né? You've worked so hard. Então, você trabalhou e provavelmente vai fazer isso depois. Yeah, but they're so expensive. Oh, come on, you deserve one. Worked hard to find a woman who make a lot of money. Aqui, ó, you've worked hard. Mais uma vez, eu trazendo essa ideia, né, de que uma coisa assim, que ele lutou para conseguir essa mulher que ganha muito dinheiro, ele vai ter que continuar lutando para conquistar ela. Então, veja como essa ideia do present perfect funciona. Vamos mudar de vídeo, porque eu acho que esse daí só vai ficar trazendo esses exemplos do you've worked so hard. Vamos ver esse aqui, ó. Definite memories, I've told you many. I've told you many times. É muito comum quando você tiver essa expressãozinha many times before, aquela ideia, né? Eu te falei várias vezes e eu acho que eu vou continuar te falando. Então, I've told you many times. Veja que é aquela ação que ela vai continuar rolando lá pra você. Most recently, last year during lunch on the afternoon of May 7th. So I told Lizzie, De novo, ó, I've told Lizzie. Então, eu falei pra ela e provavelmente eu vou ter que falar de novo, né? telling you I don't want you seeing my daughter anymore. É uma coisa que a pessoa não mudou de ideia. Então, veja como o present perfect é aquela coisa, né? Que você continua pensando. Não é uma coisa que, eu falei pra ela, mas talvez eu mudei de ideia. Nesse caso, seria passado simples. Mas não, ele usou o present perfect pra dizer que ainda é uma coisa que tá, ele falou pra ela e provavelmente ele vai falar outras vezes. Please, I don't have a lot of time. Look, Mesmo esquema, né? 10th time I've peed since I. Ó, olha aqui outro diferente, ó. For the 10th time, pela 10ª vez, I've peed since I've been here. Então, eu fiz xixi. Esse peed vem do verbo to pee. Então, ela já fez xixi 10 vezes. Ela tá falando de uma ação que já aconteceu várias vezes. E provavelmente, como ela tá grávida, ela vai fazer mais vezes. Então, since I've been here. Então, desde que eu cheguei aqui. Olha essa ideia de continuidade que não vai acabar. Isso é o present perfect. Então, vamos lá, my friends. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Eu espero que hoje vocês tenham entendido esses usos do present perfect. E eu vou deixar aqui, ó. Tira o print disso aí para vocês não esquecerem. Tenta analisar os exemplos, não tenta decorar situações, porque quando você analisa os exemplos, faz mais sentido próxima vez que você começar a ver exemplos que são semelhantes. Então tenta analisar situações para você saber quando você vai aplicar no seu dia a dia, quando é que isso vai funcionar para você. Então, tira um print dessa tela, lembra, faz um story, marca GoTalk Idiomas, faz um story, ó, tira o print, eu vou deixar 5 segundos mais, ó, 5, 4, 3, 2, bora lá, acabou a chance de tirar o print. Então, ó, segue o GoTalk Idiomas, faz um story desse aluno, se você precisar assistir de novo, assiste ele, pratica, vem pro grupo. Porque agora eu vou jogar lá no grupo exemplos, eu vou jogar lá no grupo exercícios e também a lista que eu prometi para vocês dos verbos irregulares para vocês terem acesso e praticar. Hoje a ideia foi mostrar para vocês que o present perfect não é aquele bicho de 7 cabeças, que o present perfect é um tempo verbal de intenção. A intenção que você quer passar para a pessoa, a intenção que você gostaria de transmitir. E basicamente foi isso, toda essa ideia dele. Ele é um verbo, um tempo verbal intencional, não precisa enlouquecer. Então hoje a gente falou da estrutura, a gente falou da negativa, da interrogativa, a gente falou das contrações, a gente falou dos usos, eu mostrei exemplos e agora você está pronto para colocar isso em prática, você está pronta para colocar isso em prática. Coloca ele no seu dia a dia, para de fugir, mas também se errar, não se estressa. É melhor algo feito do que algo perfeito.
Todo mundo erra, coloca isso na sua cabeça. Ninguém precisa falar algo perfeitamente. Ninguém vai ter a melhor estruturação, a melhor gramática e tudo. E eu queria dar um recado final para vocês. Então, todos os recados que eu dei para você entrar no grupo, para você seguir a GoTalk Idiomas, para vocês seguirem a Irene Bolivar, que é o meu Instagram, para vocês acompanharem tudo que eu estou fornecendo para vocês assistirem esse aulão, fazer um story, marcar GoTalk. Comenta com muito foguetinho se vocês gostaram, se esse aulão foi incrível, se eu ajudei vocês a entenderem tudo passo a passo mesmo. A ideia foi fazer esse detalhado mesmo para te ensinar, praticar, para você entrar em ação. E eu queria falar para vocês acompanharem o GoTalk Idiomas, que se vocês tiverem dificuldade com termos verbais em inglês, independente se você é iniciante, se você não sabe nada no inglês, se você quer revisar, eu vou trazer uma coisa muito incrível que eu estou preparando, mas só se você acompanhar o Instagram da GoTalk Idiomas, para você saber exatamente o que é. Então, meus caros, my friends, eu agradeço demais pela presença de vocês, amei ver a participação de vocês, adoro conversar e interagir com vocês. E agora a gente se vê lá no Instagram e também no nosso grupo do WhatsApp. Muito obrigada, thanks a bunch. Eu adoro esse a bunch um bocado. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Acompanhe aqui no YouTube também, acompanha tudo da GoTalk e a Irene Bolivar, porque eu sempre vou trazendo muita inovação e novidade para você aprender inglês.